O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, e o vídeo de hoje é do AFHI 11. Vamos para o seu relatório gerencial referente a junho de 2025. Mas antes eu venho aqui pedir uma ajuda de vocês, que eu estou com uma meta de chegar a 5 mil inscritos até o final do ano. Então eu peço sua ajuda. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Se esse vídeo te agregar algum conhecimento, eu peço que você deixe o like. Se caso não, você deixa o dislike e põe no comentário o motivo tanto do like quanto do dislike. E não esqueça de mandar para os seus amigos e parentes, seus grupos de WhatsApp e de Telegram também. Vamos para o relatório. Aqui os highlights da FHI. Ele tem a taxa de gestão e administração de 1%. Liquidez média diária dos últimos 6 meses, 860 milhões. Não tem taxa de performance. Teve 5 ofertas até hoje, tudo a custo zero para o cotista. E tem o compromisso de não fazer emissões abaixo do VP. Objetivo do fundo: rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente em certificados recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. O fundo teve início em abril de 2021, então tem cerca de 4 anos e 4 meses. Cota patrimonial R$ 94,76. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está R$ 92,00. Tem um dividendo útil nos últimos 12 meses de 12,84%, então está dando pouco mais de 1% ao mês. E o PVP de 0,96, então está 4% descontado. Tem um total de 39.500 cotistas e tem um patrimônio líquido de 431 milhões. Então é um fundo relativamente pequeno ainda, mas um fundo muito bom. Eu tenho ele na minha carteira. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Que foi o resultado do mês? Ele teve um resultado gerado de R$ 1,07, distribuiu R$ 1,09, dando resultado total. E ele tem um resultado total acumulado de 77 centavos. Desses 77 centavos, 44 centavos é resultado acumulado, que está em caixa, e 33% é resultado acumulado de inflação não distribuído, que é o famoso resultado acruado. Como podemos ver, ele vem desde janeiro distribuindo cerca de quase R$ 1,00. E esse mês ele distribuiu R$ 1,09 devido ao final do semestre. Então ele teve que distribuir os 95% perante a lei. Podemos ver a reserva dele só vinha aumentando. Começou com 14 centavos lá em janeiro e agora está com 44. Aqui é a palavra do gestor. Em junho de 2025, o fundo oferiu lucro em regime de caixa de 4.881.000, somando ao saldo acumulado e não distribuído de 2 milhões. Resultado a distribuir do fundo em junho de 2025 totaliza 6.950.000, ou R$ 1,53 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$ 1,09 por cota. O resultado acumulado e não distribuído totaliza 44 centavos por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuído nos CRIs de carteira do fundo, que eu falei, cerca de 33 centavos ou 1,5 milhão. A cota patrimonial do fundo apresentou uma variação de 4 centavos, saindo de 94,72 para 94,76 no mês de junho. Desde setembro de 2023, o BTG, administrador do AFHI 11, nos meses de encerramento de semestre de junho e dezembro, passou a registrar os rendimentos apurados e ainda não distribuídos no passivo do fundo, de modo que tais valores deixaram de compor o patrimônio líquido, resultando em uma redução da cota patrimonial, o qual era ajustado nos meses seguintes, julho e janeiro. A partir do primeiro semestre de 2025, o BTG retomou um entendimento anterior, isto é, os rendimentos apurados e não distribuídos estarão sempre incorporados no patrimônio líquido do fundo, mesmo nos meses de encerramento de semestre, julho e janeiro. Vale destacar que o entendimento atual está em linha com a prática contábil da maior parte da indústria. Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes. Então aqui é uma notícia boa, todos os CRIs estão adimplentes, então não está tendo nenhum calote. Que ele fala da distribuição de novo. Que a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,09 por cota, motivado pelo encerramento do semestre, reflete 95,17% do resultado contábil apurado.
Nos últimos 12 meses, de julho de 2024 a junho de 2025, a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$ 11,68 por cota, dando um yield de 12,60%. Movimentações. O CRI-GRU Elements, em 25/6, o fundo vendeu no mercado secundário um volume de 7 milhões, referente ao CRI-GRU Elements, a taxa de IPCA mais 9% ao ano, com a venda total do ativo a fim de gerar caixa para a aquisição dos CRIs Mufato e Tibério, a taxa de CDI mais 2,55% ao ano. Ou seja, ele vendeu um CRI indexado a IPCA e está comprando dois CRIs indexados a CDI. Como geralmente no final do ano as taxas de IPCA geralmente diminuem em relação ao primeiro semestre, ele está se ajustando para poder não cair muito o resultado e assim ter que diminuir o dividendo. Lembrando que ele ainda tem 44 centavos por cota de resultado acumulado, então ele deve manter perto de um real. Ele fala: o CRI Mufato, em 30/6/2025 e 24/7, o fundo comprou no mercado primário um volume de 15 milhões, referente ao CRI Mufato, a taxa de CDI mais 2,5%. Então, é uma taxa high grade, então é mais seguro, apesar que está pagando muito CDI, mas devido pela taxa de juros, tá lá em cima também. É que o CRI Tibério, em 11/7, o fundo comprou no mercado secundário. O primeiro, o Mufato, foi no mercado primário. Esse Tibério já foi no mercado secundário. Um volume de 4 milhões, referente ao CRI Tibério, a taxa também de CDI. Mas isso daí foi a taxa maior, CDI mais 2,70% ao ano. Que as projeções no mês de junho, o resultado do fundo foi positivamente impactado pela receita de correção monetária, decorrente do IPCA apurado de abril, 0,43%, e da liberação parcial do saldo acumulado de correção monetária nos ativos de carteira, cujo valor passou de 37 centavos em maio para 33 centavos em junho. Então ele teve uma diminuição no seu resultado de 4 centavos. Observa-se um crescimento da parcela de carteira de CRIs indexada ao CDI, foi o que eu acabei de falar lá em cima, que passou de 20,14% para 24,22%. Ou seja, ele aumentou 4% a sua carteira indexada a CDI, o que permitirá que o fundo capture o elevado carrego proporcionado pelo atual patamar da taxa Selic e reduzirá os impactos da volatilidade esperada em virtude da correção monetária registrada nos meses de maio, 0,26, e junho, 0,24, e dos patamares projetados pela Ambima para os meses de julho, 0,36, e agosto, 0,12. Aqui ele fala que lá a projeção era 0,33 e ele subiu 0,37 em julho. Então veio um pouco acima da expectativa. O resultado acumulado nos últimos meses, aliado às novas alocações e ativos indexados ao CDI, será fundamental para sustentar a linearização dos dividendos ao longo dos próximos períodos, mesmo diante de uma inflação potencialmente mais baixa. Foi o que eu acabei de falar. Vamos para a sua famosa DRE, referente ao mês de junho. Ele teve com a receita de 5 milhões e 200, uma receita de juros de 3,6 milhões, correção monetária 1,4 milhões, como podemos ver, ele já falou lá em cima, diminuiu, cerca de 400 mil, de maio para junho. A negociação com o CRI, mês passado teve uma negociação com o CRI positiva em 145 mil, e esse mês foi negativo em 26 mil. Então, devido ele ter vendido o CRI IPCA para comprar o CDI, ele vendeu com leve prejuízo. Na renda fixa também diminuiu um pouquinho. A despesa dele, 395 mil, que ele não especifica qualquer despesa, então. Ele teve um resultado de 4,8 milhões e distribuiu 4,9 milhões. Então ele teve que pegar um dinheirinho aí, emprestado, né, do seu caixa. Ele não fez dívida, gente, só tirou da reserva como do resultado acumulado. Ele diminuiu, antes era 0,45 de resultado acumulado, agora está 0,43. No histórico de cotista, ele teve uma leve baixa, uma leve queda de 2%. Antes era 40.755, agora está 39.578. O valor patrimonial dele subiu, como nós já vimos. Aqui é sua carteira de CRI.
Como podemos ver aqui, tem bastante CRIs. É uma carteira bem pulverizada. Então, o devedor que tem maior exposição aqui é o UFV Jacutinga, que é indexado a IPCA mais 9,5 e tem cerca de 3,97% da carteira. Então nenhum CRI aqui está acima de 4% da sua carteira. Ó, o CRI que ele comprou, cerca do terceiro maior da carteira. Só um ponto de atenção aqui, gente. Tá vendo o Crioba aqui, ó? Ele tem dois CRI diferentes pro mesmo devedor. Foi somado ao que? 5,5%. Então é considerado sossegadinho. De boa. Mas é um ponto de atenção. Sempre você dá uma olhada na composição da carteira. Vocês não têm CRIs diferentes pro mesmo devedor. Se for. Aqui tá de boinha, mas se você for cotista do Vigir, por exemplo, ele tem esse problema. Você dá uma olhada lá no seu relatório. Uma lição de casa aí. Se você também for cotista do Vigir, deixa no comentário do vídeo aí quanto de exposição que ele tem pro mesmo devedor com os CRIs diferentes. Deixa no comentário aí a porcentagem. Se você nunca fez isso, um jeito fácil de você saber, você aperta Ctrl F, que vai pesquisar, e você põe o nome do devedor, que vai aparecer tudo que tem na tela, tudo que tem no relatório vai aparecer no quantos que tem. Ele tem cerca de 3,24% em regime de caixa. Aqui a distribuição por devedor, como podemos ver, ó, o OBA tem 5,69%, o GGR Covep tem 5,12%, o Jacutinga, que é o maior que tem lá, tem 4,11%, e o Grupo Mateus 4%. E aqui, por um ponto positivo para o gestor, ele já deixa a exposição por devedor com todos os CRIs. Tem fundo imobiliário que não faz isso. Só taca lá, você que descubra. Que foi a alocação do fundo, como é que está o resumo da carteira. Tem cerca de 71% indexado a IPCA ainda, e com a taxa média de IPCA mais 8,50. Ele tem cerca de 23% indexado a CDI, com a taxa de CDI mais 3,49. E 3,24% em regime caixa. E menos de 2% em pré-fixado. Aqui foi a movimentação do mês, né? As duas vendas e as compras. Esse aqui e esse aqui foi o que ele detalhou lá embaixo. Os outros não tinha detalhado não, esse daqui também. E os outros ele não detalhou muito não. Aqui ele detalha as operações adquiridas, aqui, ó, que foi o CRI Tibério. Esse foi comprado no secundário e esse no primário. Os dois são considerados CRIs high grade, então as sossegadinha, tipo risco corporativo e o Mufaso contratual. E aqui as garantias. Tem o LTV de 72%, o Mufato, e o Tibério tem um LTV de 35%, que quanto menor, melhor. Que é a alocação do fundo por indexador, como nós já vimos lá em cima, que ele tem 96% instrumento de CRI e 3,24% em caixa. Então ele é um fundo imobiliário de papel puro sangue. Que é o tipo de risco: 40% é contratual, 30% pulverizado e 29% corporativo. 62% dos CRIs é tido como high grade pela gestora e 37% como high yield. Então ele é um fundo high grade beirando middle risk, tá? E a alocação do fundo por segmento: varejo essencial tem 18%, incorporação 17% e logístico 11%. Por securitizadora, a Opeia tem 37%, a Virgo 23% e a True 11%. A série 82% é série única, 13% é série sênior e 2% é júnior e 1,4% mezanino. E aqui o resumo das operações, que se você quiser olhar um por um, eu te aconselho a entrar no relatório e conferir certinho. Na minha opinião, principalmente no fundo imobiliário de papel, você tem que confiar muito na gestora. Porque eles fazem muito giro de carteira, como nós já vimos lá em cima. E você todo mês vai ficar olhando CRI por CRI para ver se mudou. Aí você não vive, né? Aí você vai viver para ler relatório. Então,
Invista em fundos imobiliários, principalmente de papéis, que você confie na gestora. Se você não confia na gestora, nem investe. Nem investe, que é melhor. Tem menos chance de dar problema lá na frente. E aqui ele fala um pouco sobre a gestora, que é a Invest Real Estate. A empresa é uma subsidiária da AF Invest, a maior gestora de investimento independente de Minas Gerais, com mais de 2 bi em ativos sob gestão, e integra o grupo Araújo Fontes, que já atuou em mais de 250 transações concluídas de MI. E nos últimos 12 meses estruturou mais de 2 bilhões de CRIs e CRAs. E aqui tem um site, se você quiser entrar para conferir certinho. Não, esse foi o relatório de junho. Na minha conclusão, um fundo imobiliário em papel tranquilo. Como eu falei, de high grade, beirando middle risk. Tá redondinho, não tem grandes concentrações, bem diversificado e é uma gestora muito boa. Espero que tenha te ajudado nos seus estudos e não se esqueça de deixar o like e deixar um comentário aí embaixo. Muito obrigado, até a próxima. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.